E agora teremos a participação, a palavra do Dr. Sérgio Moro. Dr. Sérgio Moro talvez dispense apresentações, mas tenho aqui um breve currículo. É advogado, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e recebeu o título de Doctor of Laws, honoris causa, pela Universidade de Notre Dame. Dr. Sérgio Moro, está com a palavra para continuar esse painel. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à Ana Júri pelo esse convite para esse painel. Já conheço a Ana Júri há um bom tempo, né? E ela tem sido sempre uma grande apoiadora de boas causas, embora ela tenha essa preocupação, que é natural, pela questão religiosa, da liberdade religiosa, ela tem também enveredado em várias outras áreas. E posso dizer aqui, sem margem para equívoco, ela sempre tem se postado, na minha avaliação, do lado certo. Claro que nós vivemos uma sociedade pluralista e as pessoas divergem razoavelmente, mas a Ana Júri tem sido uma defensora de causas importantes, como, por exemplo, a integridade, né, no âmbito da gestão pública, no âmbito do combate à corrupção, enfim. Então, ficam aqui os meus elogios à associação, e, em especial, aqui, tomo a liberdade de fazê-lo na pessoa do Dr. Uziel Santana, né, que tem sido aí um grande amigo. Gostaria de aproveitar aqui e cumprimentar o Dr. Eduardo Sabo, né, assistir aqui à exposição. O Eduardo Sabo sempre muito pertinente, muito ponderado em suas colocações. Fica aqui, registro aqui meu cumprimento, e em especial também a todos os demais componentes da mesa e aqueles que nos assistem, sejam presencialmente no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, virtualmente. Nós estamos realmente dentro de um cenário absolutamente atípico, não é? Se nós fôssemos cogitar, antes do início da pandemia, que o poder público, nesse ano de 2020, iria ter que tomar medidas drásticas, como, por exemplo, o fechamento de templos religiosos, igrejas, nós provavelmente ficaríamos... Ninguém antevia isso, né? Ninguém antevia essa possibilidade, essas consequências, essa pandemia em 2020. Então, isso foi um grande desafio, foi um grande desafio, é um grande desafio, e nós temos que discutir esse tema, porque existe a perspectiva, inclusive, que nós fiquemos mais tempo, né, com essa pandemia do que nós gostaríamos. Existe a perspectiva de uma vacina, não sabemos se ela vai ser efetiva ou não, existe uma possibilidade de uma segunda onda, e problemas que nós enfrentamos de uma maneira bastante um pouco atropelada durante esse ano de 2020, porque o problema era novo, podem se repetir no futuro. É importante nós fazermos esse tipo de evento para que nós possamos discutir essa temática. Do ponto de vista jurídico, o que nós temos a previsão, eu gostaria de me centrar aqui a exposição especialmente na liberdade de consciência e de crença, no âmbito da Covid. O que nós temos normativamente previsto, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Também na mesma linha, poderemos citar aqui o inciso 8º, que eu acho que dá um argumento importante para o que nós adiante vamos falar. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse dispositivo é mais direcionado, como todos sabem, à questão do serviço militar obrigatório, né, dispondo que todos têm que prestar esse serviço militar, mas por
questão de liberdade de consciência de crença, incluindo aqui crença religiosa, possa eventualmente cumprir uma prestação alternativa, né? O que acho relevante nesse inciso é essa referência à obrigação legal a todos imposta, né? A demonstrar que a mesma liberdade de crença pode eventualmente sofrer alguma restrição, mas existe essa exigência de que essa restrição seja geral, né? Seja uma obrigação a todos imposta e não algo direcionado, por exemplo, a discriminar alguma liberdade de crença em detrimento da outra. Não é que necessário ressaltar a importância, né, da liberdade de religião, que se insere, em certa medida, na liberdade de crença e opinião um pouco mais ampla, até porque essa liberdade de crença compreende até o ateísmo, né, que não é exatamente uma liberdade religiosa. Eu gosto sempre de lembrar o famoso discurso do presidente Franklin Roosevelt, foi no curso da Segunda Guerra Mundial, 1941 ainda, em que ele, num famoso discurso chamado Quatro Liberdades, fala da importância, né, de garantia nos tempos, então, modernos, né, 1940, mas é algo que ainda, para mim, permanece extremamente atual, e ele fala dessas quatro liberdades. E ele não se esqueceu em relacionar, dentre essas quatro liberdades, a liberdade de crença. Então, ele falou da liberdade de expressão, freedom of speech, ele falou da liberdade contra a necessidade, né? Freedom from want. Ele falou algo que era muito pertinente na época de então, mas ainda é hoje, que é o freedom from fear, que é a liberdade contra o medo. Aqui a referência era exatamente aquele clima bélico, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, e o receio que as pessoas tinham de serem, vamos dizer, vítimas daquele conflito. E ele relacionou ali também a freedom of worship, que é a liberdade religiosa, basicamente, como uma dessas liberdades fundamentais. E essa referência dele é válida até os dias presentes. Às vezes nós, como estamos, muitas vezes, um certo ceticismo mundial em relação a vários assuntos, às vezes esquecemos um pouco a relevância da liberdade de religião, mas não devemos fazê-lo, inclusive ela é consagrada na nossa Constituição. Ainda no âmbito normativo, nós temos a Lei 13.979, de 2019, que foi aprovada no início do ano, uma espécie de lei de emergência para tratar da pandemia, e essa Lei 13.979 sofreu uma série de emendas, né, durante ainda esse ano, para ajustar as necessidades. Ela prevê o isolamento como uma medida sanitária consistente em separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bens, não é? Prevendo, então, a possibilidade de, como medida sanitária, esse isolamento ser imposto pela autoridade sanitária, seja federal, estadual ou local, e a quarentena, que a lei define como restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, e também de suspeita aí em relação a bens. Vejam que a referência tanto ao isolamento quanto à quarentena dizem respeito ao isolamento a pessoas doentes e quarentena pessoas suspeitas de contaminação. Não há uma referência aqui explícita a pessoas que não sejam doentes ou pessoas que não sejam suspeitas de contaminação. O que é interessante aqui, a previsão da imposição dessas medidas, ela não envolve diretamente pessoas, então, que não sejam doentes ou que não sejam suspeitas. No começo da pandemia, se falava muito de isolamento vertical, horizontal. Eu sugeriria, para que nós evitássemos confusão, que reservássemos o isolamento, né, a medida de isolamento,
a terminologia àqueles pessoas efetivamente identificadas como doentes, seguindo a própria terminologia da Lei 13.979. E medidas outras, como medidas, por exemplo, de restrição, por exemplo, de funcionamento de estabelecimento comercial, ou outras limitações que não se dirijam ou a pessoas doentes ou suspeitas de estarem doentes, utilizar a expressão que acabou ficando consagrada posteriormente de distanciamento social, né? Mesmo internacionalmente, o distanciamento social. A Lei 13.979, ao falar sobre templos, né, basicamente mencionou que lá no artigo 2º dela, desculpe, no artigo 3A, né, incluído pela Lei 14.019, é obrigatório manter boca e nariz coberto por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal para a circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas, em transportes públicos coletivos, bem como em, aí no inciso 3, estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Então, a única referência que existe à religião ou a templos, dentro da 13.979, está ali no artigo 3A, inciso 3. E, basicamente, não é uma previsão de autorização para fechamento, né, ou para ou medidas mais drásticas, mas, basicamente, sobre a obrigatoriedade de utilização de máscara de proteção individual nesses locais específicos. Ainda assim, durante já a pandemia, e houve, de certa maneira, um grande alarme, né, no início da pandemia a respeito da extensão daquilo, houve uma série de medidas de cunho sanitário tomadas especialmente pelos estados e municípios, que acabou restringindo ou determinando até o fechamento de igrejas, templos religiosos das mais variadas religiões, mas isso não especificamente direcionado somente a templos religiosos ou igrejas, mas medidas que também envolviam estabelecimentos comerciais, como shopping centers, lojas de rua, ou seja, medidas que foram ali adotadas para tentar restringir a disseminação do vírus dentro do Brasil. Eu estava no governo nessa época em especial, e a minha avaliação particular, embora isso não é uma posição que acabou prevalecendo no governo, era que a União Federal deveria ter editado normas gerais que estabelecessem parâmetros para que os estados e municípios pudessem estabelecer medidas de restrição da espécie. A 13.979, embora ela seja uma tentativa disso, ela foi sendo relativamente aprimorada no período, ela não abrangeu todas as situações específicas que, vamos dizer assim, poderiam ser adotadas como medidas sanitárias no âmbito dos estados. Então, ela fala, por exemplo, do isolamento, que é previsto para pessoas doentes, ela fala da quarentena, que é previsto aí para as pessoas suspeitas de estarem doentes, ela prevê restrições no âmbito, a possibilidade de imposição de restrições no âmbito de entrada ou saída, não é, do Brasil, ou de transporte interestadual, intermunicipal, mas essas referências específicas, não é, no âmbito local, ela, a meu ver, faltou ali uma melhor regulação dessa matéria. Acabou havendo uma opção pelo governo federal de deixar essas questões aos estados. Isso acabou sendo depois algumas tentativas de interferência do governo federal no sentido de restringir essa competência do estado, definindo algumas atividades como serviços essenciais
acabou havendo uma limitação por parte do Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, o que eu particularmente entendia como pertinente seria que houvesse uma regulação geral por parte da União Federal, por exemplo, sobre o tema que falamos aqui agora, de liberdade de religião. Né? Vários estados adotaram medidas as mais diversas possíveis em relação a essa temática. Claro que isso tem um lado positivo, porque nós temos que analisar as realidades locais, e nem sempre as realidades locais são similares. Até o nível de disseminação do vírus nos estados e dentro dos estados e municípios eram variados, o que significava que medidas de restrição, muitas vezes adotadas em São Paulo, não eram absolutamente necessárias naquele mesmo momento em estados como o Rio Grande do Sul, ou vice-versa. Mas seria importante, a meu ver, que nós tivéssemos uma regulação geral, estabelecendo parâmetros mais apropriados, até para evitar excessos, mas igualmente insuficiências nessas medidas sanitárias. Até mesmo para evitar uma situação que, a meu ver, era bastante indesejável, que, por exemplo, um cidadão de um estado, o governador adota uma medida restritiva que ele reputa excessiva, podemos falar em relação a templos religiosos, enquanto que no outro estado essa mesma medida não é adotada. Isso acaba sendo utilizado como argumento do cidadão que está no estado com medida mais restritiva para questionar a validade da medida daquele estado, argumentando que nos outros estados essa mesma medida não está sendo aplicada. Ou vice-versa, como aconteceu também, muitas vezes por ação popular ou até por ação do Ministério Público, nos estados nas quais as medidas restritivas não estavam sendo adotadas, olharem o estado vizinho ou outro estado no qual as medidas mais enérgicas estavam sendo tomadas e essas medidas serem demandadas diretamente perante o Poder Judiciário. Então, ganharia o país, a meu ver, naquele momento, e ganharia hoje ainda, porque nós não sabemos aí há quanto tempo ficaremos com essa pandemia e as consequências de uma eventual segunda onda, se nós tivéssemos um regramento mais geral em relação a essa matéria que fosse proveniente do governo federal. Mas o governo federal, e aqui eu não vou entrar no mérito nisso, acabou fazendo uma opção por deixar essa questão mais entregue aos estados e municípios. Enfim, ele não quis adentrar especificamente nessa seara para estabelecer um normativo mais geral em relação ao tema, o que acaba dificultando um pouquinho, não é? Como disse, o enfrentamento da própria pandemia. Isso aconteceu em relação não só à liberdade religiosa, mas em relação a várias outras liberdades, como liberdade de locomoção, como liberdades de exercício de atividade comercial, de atividade econômica, com a ressalva da intervenção mais pontual na lista de serviços essenciais, em relação às quais a União Federal editava o decreto, inseria determinadas atividades para evitar que elas sofressem restrição por parte do Estado. Nessa linha, o decreto 10.282 de 2020, tratando de serviços públicos e atividades essenciais, que não poderiam ser, por exemplo, sujeitos a proibições do âmbito do Estado, foi relacionado no inciso 39, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 39, a atividades religiosas de qualquer natureza. Mas aqui, o legislador federal, o governo federal, embora, a meu ver, tenha sido sábio ao definir a atividade religiosa como um serviço essencial, e isso tem que ser respeitado mesmo por aquelas pessoas que, eventualmente, não compartilham de qualquer crença religiosa. Tem que se pensar não com a sua própria crença, mas com a crença dos outros. O governo federal teve a sabedoria de estabelecer que ainda que as atividades religiosas fossem consideradas serviços essenciais, que elas estariam sujeitas a restrições no âmbito definidas pelo Ministério da Saúde. Então, o inciso diz,
atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Em outras palavras, né, poderia ainda, embora isso seja definido como serviço essencial, o que significa que não poderiam estar sujeitos a restrições que suprimissem a atividade, há uma ressalva aqui de que restrições poderiam ser estabelecidas em relação ao exercício dessa liberdade de crença e liberdade de religião. Esse é um tema que não é um tema exclusivamente local, brasileiro. Eu, fazendo uma pesquisa, identifiquei uma discussão interessante na própria Europa também, e nos Estados Unidos, sobre o mesmo tema. Inclusive, muitas vezes, a questão sendo judicializada. Para colocar apenas um exemplo aqui específico, na Califórnia, né, houve restrições impostas também ao funcionamento de templos religiosos ou locais de culto. Isso foi levado à Suprema Corte norte-americana para discutir se isso era compatível ou não com a proteção à liberdade de religião nos Estados Unidos. E foi decidido num caso chamado South Bay United Pentecostal Church et al. Versus Gavin Newsom, é o governador da Califórnia. O julgado é de 29 de maio de 2020. E, basicamente, essa igreja, né, e outras ingressaram contra o governador da Califórnia, pedindo uma medida de injunção que garantisse o exercício da liberdade de religião contra a medida sanitária imposta pelo Estado. Na época, o que o Estado havia estabelecido é que só poderia... não havia uma proibição total de frequência no templo religioso, mas haveria uma limitação de 25% da capacidade do prédio. Ou seja, não poderia estar repleto, né, com total capacidade preenchida, mas apenas 25%, ou a alternativa do máximo de 100 pessoas presentes no templo religioso. A questão foi levada à Suprema Corte norte-americana, e a Suprema Corte norte-americana acabou dando uma decisão deferente à igreja, ao Estado, entendendo que aquela limitação sanitária, nas circunstâncias, era compatível com a Constituição norte-americana, então negou, né, a injunção pretendida pelos demandantes naquele caso. E o argumento me pareceu bastante interessante, que havia uma reclamação das igrejas no seguinte sentido: olha, nós estamos sofrendo limitações mais rigorosas do que, por exemplo, limitações que foram impostas pelo Estado em relação ao comércio. O comércio estava sofrendo restrições menores do que as restrições sofridas pelas igrejas. E, embora a igreja dissesse, olha, nós entendemos a necessidade da restrição sanitária, mas nós queremos ter um tratamento igualitário. E é o argumento que foi dado pela Suprema Corte norte-americana, é que a atividade, o templo religioso, não poderia ser comparado com o comércio, porque o comparativo apropriado seria com locais, com restrições impostas a locais nos quais pessoas, grupos grandes de pessoas, ficariam reunidos com proximidade por períodos mais extensos de tempo. Então, vamos permitir aqui a leitura. Né? Apesar da Califórnia estabelecer restrições em locais de culto, essas restrições aparentam consistente com a proteção à religião da primeira emenda norte-americana
Similarmente, ou restrições mais severas têm sido aplicadas para locais de reunião laicos, incluindo locais de leitura, de concertos, de cinemas, de espetáculos, de esportes e de teatros, onde grupos amplos de pessoas se reúnem proximamente por períodos mais extensos de tempo. E a ordem, a restrição, ela excepciona, ela é mais leniente apenas em relação a atividades não similares, como, por exemplo, estabelecimentos comerciais de quitandas, lojas, bancos e lavanderias, nas quais as pessoas não permanecem juntas em grupos amplos e não permanecem próximas por períodos maiores de tempo. Então, me parece que o que a lógica que a Suprema Corte norte-americana adotou nesse caso foi fazer uma avaliação para verificar se os templos religiosos estariam sofrendo alguma espécie de discriminação. E eu acho que esse é um fator importante que nos remete, como coloquei inicialmente, na interpretação do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal Brasileira, embora redirecionado ao serviço militar obrigatório, mas admitindo a possibilidade de imposição, desde que essa obrigação seja uma obrigação a todos imposta. Então, o que faz a Suprema Corte? Ela diz, olha, diante do argumento da Igreja de que ela não estava sendo tratada de maneira igual como estabelecimentos comerciais, como lojas, como quitandas, como bancos, ele faz uma distinção em relação ao tipo de atividade que é realizada em templos religiosos. Ele diz basicamente o seguinte, olha, as restrições que estão sendo aplicadas, ou melhor, a atividade que é realizada dentro dos templos religiosos, tirando o caráter religioso, mas é similar às atividades de índole seculares que são realizadas em estabelecimentos como cinemas, teatros. E para esses estabelecimentos, as medidas sanitárias da Califórnia são ainda mais rigorosas, de fechamento, enquanto que nos templos religiosos está se permitindo o encontro, embora com restrições quanto à quantidade de pessoas que possam permanecer naqueles locais. Então, me parece que essa é uma lógica bastante razoável a ser utilizada, talvez, nós podemos utilizar aqui como exemplo, dentro do Brasil, na seguinte perspectiva. Há uma crise sanitária que demanda medidas de restrição. Seria desejável que essas medidas de restrição estivessem previstas numa lei federal, para que houvesse uniformidade de tratamento em toda a federação. Claro que essa lei federal deveria ter critérios flexíveis para permitir a imposição dessas medidas de restrição segundo as peculiaridades locais, incluindo aqui o nível de disseminação da doença no estado ou no município em questão. Essas medidas de restrição sanitária, em nenhuma hipótese, poderiam ser utilizadas com finalidades discriminatórias, seja de religiões, entre religiões, ou seja, não se pode tratar diferentemente a religião protestante da religião católica, evangélica da católica, ou dessas cristãs com religiões não cristãs. E, por outro lado, não poderia haver uma discriminação, a meu ver, em relação ao tratamento dado a atividades similares, ainda que seculares. Então, por exemplo, não se justifica permitir abertura de cinemas e manter templos fechados. Aí é uma discriminação, embora não religiosa, mas é uma discriminação
que desconsidera o valor e a importância que a religião tem, né, para uma majoritária parcela da nossa população. Ou seja, sim, se pode comparar a atividade exercida nos templos religiosos com atividades seculares que tenham a mesma característica relevante no ponto de vista de uma pandemia, né, quanto ao número de pessoas reunidas, o tempo de reunião dessas pessoas, as medidas de protocolo que devem ser empregadas, por exemplo, a imposição de uso de máscaras nessas circunstâncias, mas nunca as restrições aos templos religiosos, a meu ver, nas reuniões de templos religiosos, podem ser mais severas do que as restrições a serem impostas em atividades seculares que tenham relativamente a mesma característica. Penso que nós estamos aprendendo ainda, de certa maneira, com a pandemia. Nós estamos numa situação mais confortável do que estávamos no começo do ano, com todo aquele desafio ainda desconhecido. Infelizmente, nós temos aí um número de vítimas, quase 160 mil mortos, um número que nos entristece e que sempre nos leva à cogitação de que talvez nós pudéssemos, tendo agido diferente, poupado, né, parcela da vida dessas vítimas. Isso é algo que nos entristece. Mas o que nós devemos realmente fazer é discutir esse tema daqui para frente, né, porque esse desafio ainda não acabou. Nós estamos no momento em que o número de óbitos e o número de contaminados diminui, mas isso não significa que não possa existir eventualmente uma segunda onda, ou mesmo que essa atual primeira onda ainda não seja algo extremamente preocupante. E nós temos que discutir essas questões, lembrando, né, das nossas tradições jurídicas, dos nossos textos normativos de proteção das liberdades, entre elas a proteção da liberdade religiosa, e tendo ciência, porém, de que, olha, eu, sinceramente, eu não pensava, né, antes desse ano, que poderia haver uma situação em que o Estado pudesse simplesmente determinar o fechamento de templos religiosos ou estabelecer restrições ao exercício da liberdade de crença dentro de um país livre como o Brasil. Mas nós vimos, não cogitava, né, não pensava eu, naquele momento, em restrições decorrentes de medidas sanitárias. E dentro de uma pandemia com resultados e consequências incertas, fui forçado a ceder um pouco das minhas convicções e admitir que essas restrições possam ser legitimamente impostas, mesmo ao exercício da liberdade religiosa. A grande questão, a meu ver, é pensar nos limites dessas restrições. Até que ponto elas podem ir e, principalmente, em analisar se essas restrições, né, quando impostas, não estão tendo um caráter discriminatório, seja em relação entre diferentes religiões, seja em relação ao exercício da liberdade de religião com atividades seculares com características similares no que se refere, pelo menos, a tópicos relacionados à pandemia. De todo modo, hoje, nesse momento de relativa calmaria, em que as restrições estão sendo paulatinamente levantadas, nós não devemos perder a oportunidade para discutir, né, se não deveríamos, por exemplo, aprimorar a nossa legislação federal para prever a possibilidade de imposição dessas medidas e até que ponto elas podem ser impostas
diante das possibilidades de um futuro agravamento da pandemia. Eu pensava inicialmente no governo federal, se essas restrições não teriam que ser impostas via estado de sítio ou estado de defesa, mas, sinceramente, a minha reflexão foi que não seria a melhor medida diante aí de um risco político que o estado de sítio, o estado de defesa levaria, levando em conta a peculiaridade que nós estamos discutindo, basicamente medidas sanitárias. Então, acho, ao meu ver, o melhor caminho seria uma lei federal que estabelecesse esses parâmetros. Eu queria agradecer mais uma vez aqui o convite realizado, mas espero que as reflexões sejam oportunas, e esse, ao meu ver, é um tema jurídico bastante interessante, além de dizer respeito com uma das liberdades fundamentais para os seres humanos, que é a liberdade de crença, a liberdade do exercício de religião. Muito obrigado. Doutor Sérgio Moro, em nome da Anajuri, nós estamos parabenizando a sua fala, desse painel, e o público que está aqui, vamos mais forte aplaudir o doutor Sérgio Moro, né? Temos aqui uma plateia, assim, claro, reduzida, né, em função de que o evento não é presencial, mas temos aqui preciosos ouvintes e participantes. A sua participação foi altamente enriquecedora, assim como a fala anterior desse painel, que foi do doutor Eduardo Sabo Paes. Nós estamos assim com o adiantado da hora, eu iria levantar uma questão aí, que muito se falou em discriminação, em preconceito, e o senhor se adiantou de maneira sábia e mencionou até esse caso aí ocorrido na Califórnia e que foi decidido pela Suprema Corte americana, e com certeza a fala de ambos os painelistas enriqueceu muito os que estão nos assistindo, os que ainda irão nos assistir depois, porque esse congresso ficará aí nas redes sociais da Anajuri.